Graças a Deus. Saúdo-vos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar? Graças damos a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele nos concede. Ontem, então, nós paramos falando das 4 escolas de interpretação do livro do Apocalipse e falamos também do esboço do livro do Apocalipse. Na página de número 52 da vossa apostila, no tópico 6, nós temos as dispensações. Hoje eu vou tentar falar dois tópicos, que é as dispensações e as 70 semanas do profeta Daniel. Então vamos dar início com as dispensações. Dispensação é um período de tempo que Deus concede à humanidade. E nesse período de tempo a humanidade tem a possibilidade de escolher. Nessas dispensações também a forma de que Deus trata com a humanidade, nessas dispensações Deus dá para eles uma oportunidade, faz com eles uma aliança, e se houver uma quebra dessa aliança, vem o juízo. É assim que acontece. Então nós temos 7 dispensações. Quantas dispensações? 7. Então digam comigo: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milenar. Essas são as 7 dispensações e eu quero trabalhar com vocês já a partir de agora elas. Deixa eu só ver qual é o slide aqui para mandar o rapaz colocar ali. Pode colocar o slide de número 5, por gentileza. 5, dispensação da inocência. Então diga comigo: dispensação da inocência. Nessa dispensação da inocência, é uma dispensação que Deus estabelece com o homem no Éden. Ele forma também uma aliança chamada aliança edêmica, e não confunda com a aliança adâmica. É parecido os nomes, mas é duas coisas distintas. Então Deus, Ele forma o homem do pó da terra, Ele coloca esse homem no Éden. É interessante que a palavra homem no termo em hebraico é Ha-Adam. Diga comigo: Ha-Adam. A tradução melhor é ser humano, porque ele é o primeiro da raça, o representante da raça. Existem 4 termos em hebraico para homem. Digam comigo: Ha-Adam, Ish, Gever e Enosh. Ha-Adam, já falamos, é o primeiro da raça, ser humano. Enosh é o homem na sua fragilidade. Quando o salmista diz: quem é o homem para que me lembre dele? Gever é o guerreiro. E Ish, quem é baiano aqui? Baiano. Ish é o viril, é o alfa, né? Deus então criou o homem do pó da terra. Terra em hebraico é Adamá. Homem em hebraico é Adam. Então Deus tirou Adam de Adamá. Diga comigo: Deus tirou Adam de Adamá. Agora, como Deus tirou o homem do pó da terra, é a terra que vai dar alimento para o homem, porque o homem recebe alimento de onde ele foi tirado. Observe, agora o homem vai plantar, cultivar, e a terra dará a sua força. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém. Porém, Deus percebeu que o homem estava só, e Deus fala com ele mesmo. Aí Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. E observe que Deus não está falando com o homem, Deus está falando com ele mesmo. E que coisa boa, né? Deus não deixar o homem sozinho, um bocado de marmanjo no Éden. Não funciona não. Aí Deus vai fazer a mulher, e ele vai tirar do homem a mulher. Diga: Ishá. De Ish, ele tira Ishá. Agora, uma vez que o homem é tirado da terra, e o sustento do homem vem da terra, a lei prossegue. Uma vez que a mulher é tirada do homem, o sustento da mulher vem do homem. Portanto, a responsabilidade do lar é do homem. Guarde isso. Elas podem até trabalhar, se quiser, mas a responsabilidade é nossa, varões, né? Você que é alfa aí, a responsabilidade é nossa. E quando Deus... tem um verbo, pastor Saulo, em hebraico, que as pessoas falam yassar, mas a pronúncia correta é yatsar, porque ele tem um tissadik. Tissadik translitera para o português como um TZ, é tsat, set, sit, sot, su. Então não é iassar, é yatsar. Essa é a palavra correta.
Deus cria o homem, Deus forma o homem, e ele usa esse termo, o verbo formar, yatsá. É um verbo mais bruto quando ele está formando o homem. Mas quando ele vai formar a mulher, ele usa o verbo banar. E o verbo banar dá a ideia de construir com planta. É diferente. Quando ele forma o homem do pó da terra, ele formou. O homem é mais bruto. Mas quando ele vai tratar com a mulher, ele vai arquitetar. Ele vai colocar as medidas, as proporções certas no lugar certo. E quando ele traz a mulher para o homem, nós temos uma intervenção, porque não tem tradução. E a palavra hebraica é Zot Rapaan. E o que significa isso? O homem olhou para ela e fez assim, ó. Uau! Vale a pena, meu irmão. Eu vou sair do assunto porque não é assunto de casais, eu tenho que voltar para a escatologia. Mas vale a pena cuidar da sua esposa. Cuida da tua esposa. É uma obra-prima que Deus nos entregou, mas a responsabilidade é nossa. Só mais um pouquinho. Quando ambos pecaram, diga assim: entrou o pecado no mundo e veio a sentença. Nós estamos no Éden aí, ó, dispensação da inocência. E aí, a sentença vem de onde eu sou tirado. O homem foi tirado da terra. O homem foi tirado da... A sentença do homem vem da terra. Olha a sentença. Agora tu vais plantar, e a terra não dará mais a sua força. Como o homem foi tirado da terra, a sentença para o homem vem da terra. Como a mulher foi tirada do homem, a sentença para a mulher também vem do homem. Agora o seu desejo, e só agora, antes não era, será para o seu marido. Então no Éden não tinha quebra de princípios. Mas quando o homem peca, quebrou o princípio e veio a sentença. Mas Jesus Cristo veio e estabeleceu o princípio. Então não é machismo nem feminismo. É uma harmonia no lar que procede da bem-aventurança e do sacrifício de Jesus Cristo. Porque Ele nos pegou e nos levou de volta para o princípio. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando o homem peca no Éden, Deus vai então punir o homem, porque a aliança foi quebrada. E a punição é a expulsão do Éden. O homem é expulso do Éden. Vem a segunda dispensação. Diga comigo, dispensação da consciência. É o slide 6. Na dispensação da consciência, Deus vai deixar o homem seguir pela sua própria consciência. Deixa eu trazer mais um adendo ali em relação à dispensação da inocência. Quando você pensar em inocência, não pense que o homem está como uma criança. Porque a criança não sabe escolher entre a mão direita nem a esquerda. Não é isso. Inocência é porque ele não tinha pecado, não tinha nada nele que o levasse a pecar. O termo em hebraico, yatsatov. Yatsatov é natureza boa. Natureza boa. O contrário de yatsahara, que é natureza má. Então Deus fez o homem perfeito e não tinha nada nele que o levasse a pecar. Foi mesmo a desobediência. E eu não sei quais razões, a minha esposa diz assim para os esposos: converse com as suas esposas. Converse. E a pessoa fica assim: por que ela está dizendo isso? Porque se o esposo não conversar com a esposa, ela vai conversar com a serpente. Sério? Então você tem que dizer para ela logo: você é linda, está linda. Deixa eu sair daqui, meu Deus. Vamos lá, diga comigo: dispensação da consciência. Vamos lá, dispensação. Todos juntos, dispensação da consciência. Nessa dispensação, então, Deus entrega os homens na sua própria consciência. Ele vai provar que o homem, andando por si só e na sua própria vontade, o homem é mau. E isso vai ficar claro em Gênesis 6, porque toda a corrupção humana veio, uma generalização humana de corrupção veio sobre o homem. E a quebra da aliança acontece mais uma vez, e veio a sentença, o dilúvio sobre toda a humanidade, um dilúvio global. Essa é a inocência. Então nós diga comigo: inocência, consciência. Essa é a consciência. Diga governo humano. Terceira dispensação, Deus vai permitir que um homem bisneto de Noé, chamado Nimrod, governe por um tempo. Deus vai entregar o governo na mão dos homens. E isso vai trazer um problema também. Deus está tratando com as dispensações para mostrar que através das dispensações Deus deu várias oportunidades para a humanidade, mas ele sempre cai no mesmo alto, a desobediência a Deus. E quando Deus entregou essa terceira dispensação do governo humano nas mãos da humanidade, eles também se levantaram contra Deus.
e disseram: vamos levantar uma torre, porque estava muito próximo do dilúvio, porque se Deus por acaso resolvesse irar contra nós, nós faremos uma grande torre, pelo que as águas do dilúvio não vão poder nos atingir. Só que Deus desceu e confundiu as línguas. Esse é o juízo. Qual foi o juízo? Confusão das línguas. Não só isso, dispersão dos povos pelo mundo e divisão das nações e culturas distintas. Essa é a dispensação do governo humano. A próxima é a dispensação patriarcal ou da promessa. É nessa dispensação que nós conhecemos as frases. Diga comigo: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E José também entra, são os patriarcas. Essa é uma dispensação que Deus entrega nas mãos dos patriarcas. Na sequência, eles também vão pecar contra o Senhor. A aliança será quebrada e o juízo, eles vão ser levados para o Egito. E a promessa de Deus, quando ele fala para Abraão, é: Abraão, tu vai dormir, morrer em paz. Porém, os teus descendentes ficarão 400 anos escravos no Egito. Na verdade, foi 430. Deus falou 400, mas foi 430. Não vou explicar isso agora. O problema aqui não foi com Deus, foi diretamente com o homem. Deus falou 400. Mas Moisés inventou de matar o egípcio, aí teve que acrescentar mais 30. É outra questão. Mas aí veio essa questão. Diga comigo: dispensação patriarcal. A próxima é a dispensação da lei. É nessa dispensação que Deus chama o legislador. Moisés estabelece a lei. E aqui também o homem vai novamente, a humanidade vai rejeitar ao Senhor. E vem outro juízo sobre eles. Cativeiro assírio para as 10 tribos que eu falei ontem. E cativeiro babilônico para as 2 tribos, ou 1 tribo e meia das tribos de Judá. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. A sexta, dispensação da graça. E essa, nós estamos nela. Observe que a dispensação da graça é a era da igreja. Diga comigo: a dispensação da graça é a era da igreja. Guarde isso, que isso é importante. Agora eu vou pedir ao jovem aí que coloque o slide das 70 semanas de Daniel, porque eu quero me deter nessas semanas que está aqui no nosso livro também. Daniel, capítulo de número 9. Livro do profeta Daniel. Capítulo de número 9, versículo de número 24. Daniel, capítulo 9, versículo de número 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quantas semanas? 70 semanas determinadas. Observe ali para mim, por gentileza. Sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Diga comigo: sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Agora a pergunta, pergunto-vos. Na época de Daniel, 650 anos aproximadamente antes de Cristo, havia igreja? Não, então temos que partir exatamente daqui. Não há igreja. Então 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem é o povo de Daniel, por favor? Diga comigo: o povo judeu. Israel, como disse o pastor Saulo. E sobre a tua santa cidade. Diga: cidade de Jerusalém. Guarde isso. Sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O versículo de número 25 vai dizer: sabe e entende. Ou quem tem sabedoria, entenda. Eu posso saber aonde tem um médico, mas eu não conheço nada de medicina. Nesse caso aqui você tem que saber e entender. Quem tem sabedoria, entenda. Desde a saída da ordem para edificar e restaurar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Diga comigo: 7 semanas e 62 semanas. Então vamos pegar alguns pontos. Ele vai dizer: desde vamos marcar essa caixa aqui, isso aqui. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até, vamos colocar essa outra caixinha aqui, até o Messias, Cristo, o príncipe, haverá. E agora o texto vai dividir as 70 semanas em 3 grupos. Quantos grupos? 3. Vou perguntar de novo: quantos grupos? 3.
E nós vamos trabalhar primeiro com dois grupos. Um grupo de 7 e um grupo de 62, que está no versículo 25. Vou repetir mais uma vez, vou reiterar. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, até Jesus Cristo haverá 7 semanas e 62 semanas. Agora, uma pergunta também temos que fazer aqui. Essas semanas, pastor, são de anos ou são semanas de dias? Porque eu aprendi que semanas são de dias. Para os judeus isso não é problema. Por favor, coloque aí Levítico, capítulo de número 25, por gentileza. Levítico, capítulo de número 25 e o verso de número 8. Levítico, capítulo de número 25 e o verso de número 8 diz assim: também contarás 7 semanas de anos. Semanas de quê? Não ouvi. Semanas de quê? De anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então nós já sabemos que as semanas são de anos. Agora vamos para a divisão. Na apostila você tem um gráfico que está bem interessante. Na página de número 53. Tem o primeiro grupo aí, 7 vezes 7 dá 49. Primeira semana, 49 anos. Desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até Cristo haverá 7 semanas e 62 semanas. Aí ele vai dizer, e depois, ou seja, no final das 62 semanas, diga comigo, será morto o Messias. A tua Bíblia vai dizer, será tirado o Messias e não verá mais. Uma tradução mais moderna vai dizer, será morto o Messias. Ele vai morrer, ressuscitar e subir para o céu. Por isso eu disse que não vai ver mais. Agora vamos fazer a contagem. Desde a saída da ordem, vamos colocar a saída da ordem exatamente aqui onde está o livro da história dos Hebreus. Desde a saída da ordem, 14 de março de 445 antes de Cristo, o rei Artaxerxes governa e Neemias é o seu copeiro. E Neemias está triste e ele pergunta, por que estás triste? E Neemias diz, porque os sepulcros dos meus pais estão em ruínas e a cidade amada está destruída. Ele vai dizer, pois eu vou te dar uma carta e você vai restaurar Jerusalém. Essa saída é a saída da ordem. 14 de março de 445 a.C., Neemias saiu para reedificar a cidade de Jerusalém. Ele vai trabalhar nos muros dela. Mas nós temos 3 levas. Neemias, Zorobabel também vai. São 3 levas que os persas vão permitir que os judeus que eu falei ontem, que estavam no cativeiro, vão voltar para Jerusalém, mas vão voltar de 3 formas, de 3 levas. Então a saída de Neemias é a saída da ordem. Então desde a saída da ordem para restaurar, edificar Jerusalém, até Cristo haverá, diga comigo, 7 semanas, 49 anos. E depois, diga, 62 semanas, 434 anos. Se eu juntar 434 anos mais 49, eu tenho 483 anos. Isso quer dizer que da saída de Neemias até a morte de Cristo, 483 anos. Se eu contar de trás para frente, ou melhor, de frente para trás, de Cristo até Neemias, 483 anos. E o que é que acontece no finalzinho das 62 semanas? O texto diz, coloque por favor Daniel 9:25, por gentileza. Daniel capítulo 9, versículo de número 25. Só para vocês verem que está na Bíblia. Eu estou falando aqui porque já está na cabeça, mas está na Bíblia. Sabe e entende, ou quem tem sabedoria, entenda. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Aí ele vai dizer, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Por quê? Porque quando Neemias está restaurando os muros, houve embargo. Sanbalate e Tobias, o rei deixou, não permitiu que continuasse a obra. É isso que ele está dizendo. Vai acontecer algumas situações. Ou seja, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26, por gentileza. Versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado, será morto Cristo, e não será mais. Então isso aconteceu.
Desde a saída de Neemias até Cristo, 483 anos. Quem entendeu até aqui, diga amém. Eu sei que não é fácil, eu sei que é muitos números, sei que não é fácil. Tem que se ouvir várias vezes para poder ir associando. Mas estou tentando aqui, dentro do tempo que tenho, não falar tão rápido, mas também não posso falar tão lento, porque tenho muita coisa para falar. Mas eu vou frisando aqui. Então Neemias monta no cavalo, como diz o nordestino, espora o cavalo, 14 de março de 445. Lá vai ele, até Cristo, 14 de abril de 30. Eu vou deixar 33, para não ter confusão. De 33 do próprio Cristo. Cristo é morto. E aconteceu 2 grupos de semanas. A semana de 7 e a semana de 62. Se eu somar 62, ou 62, que são semanas, mais 7, eu tenho um total de 69 semanas. Ou seja, a 69ª semana. Mas no começo, Daniel capítulo 9, versículo 24, eu pergunto para vocês, ele falou que era 69 ou 70 semanas? Coloca aí Daniel 9, 24, por gentileza. Olha lá, diga comigo, 70 semanas. E não esqueça, diga, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O segredo está aqui, as 70 semanas tem um alvo, tem um foco, tem um objetivo. Não é a igreja não está aqui. As 70 semanas estão determinadas para o teu povo, Daniel, o povo judeu, e para a tua santa cidade, cidade de Jerusalém. Ok, está faltando uma semana. Versículo de número 27, por gentileza. Ele, o anticristo, firmará o concerto com muitos por uma semana. E, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oblação. E, sobre as asas das abominações, virá o assolador. E ele firmará o concerto com muitos por uma semana. E, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Irmão, sacrifício, oferecer sacrifício tem que ser no templo. Diga comigo, oferecer sacrifícios tem que ser em um templo. Ok, essa última semana não aconteceu. E aqui entra a grande questão entre pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. Os pós-tribulacionistas perguntam assim, por que vocês abrem um hiato nessa última semana? Porque ela não aconteceu da mesma forma que não houve interrupção do primeiro grupo de 7 e do segundo grupo de 62. Por que o último grupo de 1 não aconteceu? Porque não há argumento histórico. Por exemplo, se eu pegar o 483, estou em Cristo, a morte de Cristo, no ano 33, e colocar 7, 33 mais 7 é igual a 40. Nem Jerusalém foi destruída. Jerusalém é destruída no ano 70. É por isso que essa semana não se desenvolveu. Ela parou. A contagem parou na 69ª semana. E por que parou? Jesus Cristo vai dizer por que parou. Se você ver aí na vossa apostila, eu acho que eu coloquei na apostila, deixa eu só ver. Sim, na página 54 você tem os ais que Jesus está dizendo em Mateus 23. Veja aí, página de número 54. Jesus vai dizer assim, ai de vós, escribas, 23:13. Ai de vós, escribas, 23:14. Ai de vós, 23:15. Ai de vós, 23:16. Ai de vós, 23:23. Ai de vós, 23:25. Ai de vós, 23:27. Ai de vós, 23:29. Ele está dizendo isso. Deixa eu abrir aqui o texto só para não cometer um erro aqui. Não dá para lembrar de tudo também. Mateus 24. Só um minutinho. Mas em Mateus 23, 37, Mateus 23, 37, porque quando nós lemos esses ais, só parece que estamos diante de um Cristo que parece que está meio irado. Não é isso. Ele está liberando ais para o seu próprio povo. Mas em Mateus 23, 37, ele vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, como uma galinha ajunta os seus pintainhos, e vocês não quiseram. Não acredito, não.
Glória, aleluia. Me assustou, pastor. Então, quantas vezes eu quis vos ajuntar como galinha junta os seus pintainhos e vocês não quiseram. Aí ele diz, porém eu vos digo, que de agora em diante, diga comigo, de agora em diante. Ele diz, não me verás mais, até que desejem, até que clamem, até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. E nós temos uma parábola que dá para ilustrar isso. Um certo senhor da casa mandou o seu servo convidar seus convidados para um casamento. O servo foi, estendeu o convite. Só que a data foi marcada e eles disseram que vinha. Quando chegou o dia, o senhor da casa disse ao servo, vai, chama os meus convidados. E ele foi chamar. Demorou um pouco, voltou triste, cabisbaixo. E o servo perguntou, e o Senhor perguntou, aonde estão os meus convidados? E o servo respondeu, um deles disse que comprou um campo e foi ver. Diga comigo, comprou um campo e foi ver. Quem é que compra uma casa sem ver? É conversa. O outro disse, comprei algumas juntas de boi e fui experimentar. Quem é que compra um carro novo sem fazer um test drive? Vai guardando aí. E o outro disse, era o meu casamento e não podiam ver. Quando o Senhor soube disso, ouviu essas palavras, ele disse ao servo, vai aos becos, vales, valados, e traz para a minha festa cegos, coxos, mancos e aleijados, porque o banquete vai acontecer sem os convidados principais. Sabe o que é isso? É que de fato estava estendido. Deus escolheu uma nação, a nação de Israel, e Deus trabalhou com a nação de Israel durante todas as dispensações que ora acabei de falar para vocês. Mas quando chegou na graça, Israel não queria entrar no propósito de Deus. Deus estendeu para um povo que não tinha direito. Não é que você é cego, é manco ou coxo, não é isso. É uma parábola para nos dizer, nós não tínhamos direito. O direito era deles, mas como eles rejeitaram, a Bíblia diz, e Jesus disse, eu vim. Jesus veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram. Ele veio fazer a sua missão, mas os seus os rejeitaram, e como rejeitaram a ele, ele estendeu para mim e para você. Não tínhamos direito, mas a graça nos alcançou. Não tínhamos direito, mas o amor de Deus nos alcançou. E quando essa graça se estende, a última semana para. É como que, se eu fizer uma contagem rápida, 1, 2, 3, 4, 50, 60, quando chegou na 69ª, por que parou? Porque a graça se estendeu para um povo que não tinha direito. E não é só graça, é plenitude da graça. Porque graça tinha lá no Antigo Testamento. Eu estava dizendo hoje no almoço para alguém, graça havia no Antigo Testamento, porque se Deus manda Jonas pregar para a nação de Nínive, como o pastor falou ontem na salvação, pregou, o rei orou, botou os animais para jejuar e entrou no propósito divino e Deus retirou o juízo. Isso é graça. O que não tinha era a plenitude da graça que nós temos hoje. A plenitude da graça se abriu, a dispensação da graça nos alcançou e a última semana está paralisada. Por isso que a dispensação da graça é a era da igreja. E eu tenho frisado isso para não haver confusões em relação à grande tribulação. Porque alguns vão se salvar na grande tribulação. E se vão se salvar, são igreja? Não é igreja, não quer dizer que não sejam cristãos, mas não são igreja. A era da igreja é agora nessa dispensação da graça. Quando a trombeta soar, o céu se abrir e Cristo vier até as nuvens, eu e vocês, nós, o que vai acontecer conosco é o que disse Paulo, quando isto que é mortal, o meu corpo se revestir da imortalidade, e quando isso que é corruptível, o meu corpo se revestir da incorruptibilidade, então semelhante a ele seremos, e como ele é, o veremos. E aí ele brinca dizendo, ô morte, e aí morte? Onde está o teu poder? Porque depois que isso acontecer, nós somos eleitos, temos um corpo glorificado e estaremos com Cristo para sempre. Agora veja, por que paralisou? Porque a graça se abriu. Portanto, quando a igreja sair da terra, está faltando quantas semanas?
Quantas semanas? Uma. Quantos anos? 7 anos. Escuta a pergunta e escuta a resposta. A pergunta é: o que é a grande tribulação? Algumas respostas que responde, mas eu diria que não seria exatamente a resposta. A grande tribulação é a ira de Deus derramada sobre a terra. Ok. A grande tribulação é 7 taças, 7 selos e 7 trombetas. A grande tribulação, disse Cristo, sofrimento igual nunca houve, e depois que haver, nunca mais haverá. O que é a grande tribulação? Receba a resposta. A grande tribulação é a última semana de anos, das 70 semanas de Daniel, porque faz parte do mesmo pacote, que ainda não aconteceu. E qual é a notícia boa nisso? 70 semanas estão determinadas, diga, sobre o teu povo, diga forte, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Portanto, não é para a igreja. A última semana de anos, 7 anos, que dividido ao meio dá 3,5, 3,5. Não é para a igreja, porque a igreja não fazia parte dessa semana. Para a igreja, Jesus Cristo disse na carta do Apocalipse, a igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 10: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação. Eu não te guardarei na hora, eu te guardarei da hora. Você não passa, você é escolhido de Deus. Glória a Jesus. Outro ponto importante é que eu estava estudando sobre a cultura judaica e o casamento judaico, porque Jesus vai falar isso em João 14, e é de grande importância estudar isso. Nós temos 3 fases no casamento judaico. Quantas fases? 3. Eu vou contar até 3, você fala mais já para me animar. 1, 2, 3? 3. 3 fases. A primeira, diga comigo, a promessa. Diga o desposamento. E as bodas. De novo, a promessa. O desposamento. E as bodas. Na promessa, o pai do moço e o pai da moça se reúnem e um diz para o outro: meu filho pertence à tua filha e a minha filha pertence ao teu filho. Promessa. No desposamento, o jovem na idade adulta vai até a casa do pai, toma a noiva, a moça, pela mão, leva-a até uma autoridade civil, um juiz, casa-se com ela, mas não pode ter relação sexual com ela. Volta, deixa a moça na casa do pai e vai trabalhar para construir a casa. Depois da casa construída, ele vem e arrebata a noiva para 7 dias de bodas. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. A promessa, quem fez foi Deus. Gênesis capítulo 3, verso 15, ele disse: da semente da mulher que tu derribou, nascerá um. Oh, aleluia! Esse é o Cristo que nos deu a liberdade de poder adorá-lo esta noite. O desposamento acontece em Mateus, capítulo de número 18. Mateus vai dizer que o desposamento, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, diga comigo, desposada. Desposada, já estava casada, Maria já estava casada. Se ela não tivesse casado e aparecesse grávida, era um problema. Só que, eu vou falar meu nome para você não se assustar. Imagine que eu deixo a minha esposa em casa, o pastor Antônio conhece minha esposa, o pastor Saulo também. Eu deixo minha esposa em casa no período e viajo uma obra missionária por 7 meses. Quando eu volto, ela olha para mim, a barriga está grandinha e ela sorri. E eu digo: o que é isso, meu amor? Ela disse: o Espírito de Deus me visitou. E é fácil? Para José também não foi não, A Bíblia diz que ele não queria defamá-la, e ele não quis mesmo, mas também não quis assumir. De madrugada pegou a malinha, de madrugada, e disse: eu vou sair fora. Diga comigo. diga caminhou. Diga, caminhando cansou, cansando parou, parando sentou, sentando deitou, deitando dormiu. Aí ele só vai até aí. Quando ele dorme, Deus diz: anjo, eu vou dizer como nordestino, anjo, desce lá embaixo e avisa para aquele cabra que o que nela está gerado não vem de baixo, vem de cima, não vem dos homens, vem de Deus, vem de Deus. Ele levantou e pronto, assumiu. Nessa fase em que o noivo
está crescendo, antes dele de fato casar com a noiva, tinha um ponto também dentro da cultura judaica. O noivo, com a idade de aproximadamente de 15 anos, ele pega uma garrafa de suco de uva. Diga comigo, garrafa de suco de uva. Pega um valor em prata e vai na casa da moça. Ele bate na porta, se os pais dela estiverem em casa, ele entra. E ele pergunta para ela na frente dos pais: você quer mesmo casar comigo? Porque o pacto foi feito entre meu pai e o teu pai. Mas agora eu estou perguntando para você: você quer mesmo casar comigo? E ela iria dizer: sim, eu quero. Se ela disser sim, ele entrega a ela a garrafa de suco de uva e ela bebe na presença dele e dos pais. Ele vem com um amigo, mas o amigo fica do lado de fora. Isso é cultura, está no Midrash. Fica do lado de fora. Ele, na hora em que ela está bebendo o suco de uva, ele deposita sobre a mesa um valor, uma prata, é o dote. Diga comigo, dote. Eu acho tão bonito isso, porque a nossa cultura é diferente. Esses dias o camarada chegou na minha casa. Camarada, eu gosto dele. Mas minha esposa começou a me preparar. Olha, vai vir aí para quê? Eu já sabia o que era. Porque vai vir, eu vai vir para o quê? Fazer o quê? Tenha paciência com ele. Paciência com o quê, pelo amor de Deus? Ah, sim, obrigado. Deixa eu tirar. Paciência por quê, pelo amor de Deus? Aí ele veio. Sentou no sofá e pediu para namorar a minha filha. Eu achava que não ia chegar. Chegou, graças a Deus também. Mas a cultura deles, o que é o dote? Ele paga o gasto que os pais dela teve com ela durante até o momento que ele vai levar. Olha, não, irmãos, pranchinha, unha, olha aí, não é o pastor, não é não? E nós, nossa cultura, escute, nossa cultura, se a gente não abrir os olhos, o camarada quer morar aí na nossa casa. Abre os olhos, crente. É interessante. Então, depois dessa fase, ele ia trabalhar. Quando ele trabalhava e construía a casa, ele vinha e tomava a moça para si. Eu não gosto de falar arrebatamento secreto, porque virou pejorativo. Mas era algo seleto para ele, os pais dele e os pais da moça. Ficava 7 dias em uma festa chamada bodas. E depois das festas é que ele volta e se apresenta para todos. É assim na cultura. E Jesus diz assim em João 14, porque os discípulos estavam tristes. E Jesus diz assim: não se turbem os vossos corações. Credes em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ele vem porque quem te prometeu é fiel. Outro ponto específico ainda dentro dessa linha de raciocínio é que Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Ele disse: não, vocês não vão ficar sozinhos. Quando eu chegar no céu, eu rogarei ao Pai. João 17, ele vai entrar no céu e dizer: meu Pai, eu dei a eles o Espírito que me deste, para que eles sejam um, como eu e tu somos um. E em Atos 2 o Espírito veio. Então o Espírito é o amigo do noivo, e ele cuida da noiva. Agora, quanto tempo faz que Jesus disse que ia voltar? Tem muita gente que nem acredita mais. Acontecia com a jovem também lá em Jerusalém. O noivo demorava um pouco para poder construir a casa, mas o amigo estava lá. Ele deixava um amigo cuidando da noiva. Mas não é amigo fura-olho não, viu? Não é não. Amigo fiel, verdadeiro. A noiva saía, pastor Sal, ela saía, descia nas praças da cidade. Deixa eu fazer aqui abrir um parênteses. A minha esposa não gosta que eu conte isso não. Ela diz: não fale das suas irmãs não. Mas eu vou abrir uma sessão hoje. Quem conhece, hoje conhece, babosa. Hoje é muito usado para remédios. Mas na época, 1985, 83, 85, não tinha pranchinha não, irmãos. E nós era da roça. E o cabelo das minhas irmãs, hoje não, hoje elas fazem assim, faz. O cabelo das minhas irmãs é igual o meu, ruinzinho. O meu só crescia para cima, eu cortava logo baixinho e resolvia o problema. E elas chamavam de Doga, vai buscar babosa. Aí eu ia cortava a babosa. Elas tiravam a babosa, metia no cabelo. E não tinha, quem sabe o que é o ferro que recebia as brasas. Ok,
colocava a brasa do fogo de lenha no ferro, colocava o cabelo sobre a prancha e aquilo só ficava de duas formas, ou assim, ou assim. Era. Agora, a jovem que ficou aos cuidados do amigo, ela vai descer a praça da cidade. Aí, se tem pranchinha, pode passar a prancha. Não tem cabelo ruim hoje não. Passa o creme, passa a pranchinha, faz assim, olha. Chega a roda, né? Não tem mais problema. Ela descia, se arrumava, descia na praça de Jerusalém. E as amigas, porque sempre tem as amigas vinham e diziam assim: e o teu noivo? Que falou que voltaria. Ele vai voltar? Vai não, já tem muito tempo. E você está ouvindo isso também, noiva? Você está ouvindo isso? Que já tem muito tempo. Ah, a minha tataravó já dizia. Você está ouvindo isso? E isso entristece para quem não tem conhecimento bíblico. Entristece. E a noiva também se entristecia, então ela vinha cabisbaixo, entristecida. E o amigo estava vendo que ela estava triste. E ele perguntava: por que estás triste? E ela dizia: porque eu fiquei sabendo que o teu amigo, aquele que te confiou a minha guarda, não vai voltar. Aí o amigo dizia: ele volta, porque quem te prometeu é fiel. Eu conheço a índole dele, ele tem caráter, ele vai voltar. Eu falei de algo real, natural, mas como falamos de Cristo, Cristo é verdadeiro. Se Cristo disse que vinha, ele vem, ele vem, ele vem te buscar. Glória a Jesus. Mateus capítulo de número 24, vê se dá sequência, dando sequência. Nós temos o sermão profético de Cristo, que não está só em Mateus 24, mas Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Aqui há uma pergunta que alguns escatólogos, eles falam que é uma pergunta tripartida. 24:1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Repita comigo: quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Alguém disse, uma pergunta tripartida, 3 perguntas aí. E Jesus começa a responder de trás para frente. Só que é interessante porque Jesus vai dizer assim, versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ele está falando para a nação de Israel. Antes de dar sequência, deixe-me também esclarecer aqui alguma coisa. Dentro da linha pré-tribulacionista, ou seja, a linha que acredita que a igreja não passará pela grande tribulação, os pré-tribulacionistas se dividem em 3 grupos na questão da interpretação de Mateus 24. A primeira linha vem de Scofield, que fez aquela Bíblia de referência Scofield. Ele diz que a igreja está no princípio das dores, de Mateus 24, versículo 3, até o versículo de número 8. Ele coloca a igreja de Mateus 24, versículo 3 até o 8. A segunda, o Norman Gleiser, ele diz que a igreja está em Mateus 24, mas do versículo 3 até o versículo 13. Nenhum desses dois coloca a igreja na grande tribulação. Nenhum. São pré-tribulacionistas. A igreja não passa pela grande tribulação. Só que eles dizem que a igreja está no princípio das dores. A terceira linha não coloca a igreja em Mateus 24. Eles falam que Mateus 24 está totalmente voltado para os judeus. Porque existem elementos no texto que comprovam que Jesus está falando com ou para os judeus. Mas veja ainda o versículo de número... Vamos ver aqui o versículo de número 14, por gentileza. 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Que fim? O arrebatamento não é o fim. O arrebatamento é o primeiro dos eventos que vai desencadear outros eventos. Depois do arrebatamento, temos grande tribulação, 7 anos, na terra. Temos no céu, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Depois que termina as bodas do Cordeiro, Cristo desce com a igreja. Na terra, final da grande tribulação, Cristo julga as nações, Mateus 25. Olha os acontecimentos. Depois do arrebatamento, grande tribulação,
julgamento das nações. Tem gente que confunde as ovelhas de Mateus 25, porque crente agora chama crente de ovelha, aí acha que as ovelhas que estão lá em Mateus 25 é a igreja. Não é a igreja, porque se a igreja já saiu com Cristo antes da grande tribulação e desce com Cristo, porque já está com Ele, desce com Ele depois da tribulação, o julgamento das nações não é a igreja. O julgamento das nações aborda 3 nações. Diga comigo: nações como bodes. Deixa eu ouvir vocês. Nações como bodes, nações como ovelhas e nações como irmãos. Aí Jesus se apresenta e diz assim: para as ovelhas, vinde bendito do meu Pai, obtei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele vai dizer os motivos: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Aí as ovelhas perguntam: quando eu tive com sede, nós tivemos com sede e te demos de beber? E isso assim sucessivamente. Jesus diz: quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, diga judeus, os irmãos aí são judeus, pequeninos irmãos, Jesus é judeu, a mim o fizesse. Ele vai virar para os bodes, que também é nações que não ajudaram Israel, nações que estiveram contra Israel no período tribulacional. As ovelhas, nações que ajudaram Israel. Os bodes, nações que não ajudaram Israel. E ele vai dizer: afastai-vos para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque tive fome e não me deste de comer. A norma é a mesma. Tive sede e não me deste de beber. Aí eles também perguntam, tadinhos, porque tem que perguntar: quando o Senhor estava com fome e não te demos de comer? Quando não fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim não fizeste. Isso é o julgamento das nações. No julgamento das nações, Cristo vem, irmãos, diga assim, diga, para a igreja, diga forte, para a igreja, Ele vem como noivo. De novo, para a igreja, Ele vem como noivo. Agora olhe, diga, para Israel. Israel não espera noivo. Diga, Ele vem como Messias. Diga, Ele vem como Messias e vai cumprir todas as profecias. Mas para os gentios, Ele vem como juiz, para estabelecer o juízo. Eu tenho que entender essas coisas. Temos que entender essas coisas. Então, o arrebatamento, pastor Saulo, não é o fim. Depois do arrebatamento eu tenho o julgamento das, grande tribulação, julgamento das nações, o milênio, 1000 anos de paz eu tenho ainda. 1000 anos, não dá para falar, né, claro. 1000 anos de paz. E depois dos 1000 anos de paz, a entrega do reino ao Pai. E aí vem o juízo final. Para depois do juízo final, vir o dia eterno, onde vamos morar com Ele para sempre. É importante isso. É importante. Então, Mateus 24 tem um elemento judaico no texto. Jesus diz assim, ó: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. E se for um lugar nordeste, que o pessoal diz assim: enterrou a cabeça do jumento e não chove. Inverno, ele está falando da nação de Israel. Orai para que a vossa fuga não dê no sábado. Quem guarda sábado aqui? Nós não temos nada a ver com sábado. A igreja, para a igreja, Ele já prometeu, nós não vamos passar por isso. A igreja eleita não passará por essa tribulação. Há uma promessa. Agora, as 3 fases aconteceu. Primeiro, Deus fez a promessa dizendo: da semente da mulher nascerá um que ferirá a sua cabeça. Na cruz, o próprio Cristo pagou o dote. Ele não pagou com euros, Ele não pagou com ouro, não pagou com prata, mas o sangue derramado no Calvário foi o preço que Ele pagou por sua noiva. Está pago, está consumado. Aleluias, oh glória. Aleluia, está pago. Quando ele vai chegar, permita-me aqui, ele vai chegar ao Getsemane com os seus discípulos e ele vai dizer para alguns deles, vai dizer assim: assentai-vos aqui. Repita essa frase comigo: assentai-vos aqui. Ali na época são 8. Não, na verdade são 12, são 11, porque o Judas já tinha ido buscar a turba, já tinha ido traí-lo. Dos 11 ele pega 3 e diz: Pedro, Tiago e João, vamos comigo até ali. Diga, até ali. Segundo lugar, o primeiro é assentai-vos aqui. O segundo, vamos comigo até ali. Ele deixa Pedro, Tiago e João e a Bíblia diz que ele sozinho foi além. Diga, terceiro lugar. É uma espécie de tabernáculo. Átrio, santo e santíssimo. Por que ele não falou no átrio? Porque ele não podia falar no átrio o que ele iria revelar no santo. Ele tinha que dizer algo para os discípulos.
Só que ele não poderia dizer para todos. Por que ele escolheu Pedro, Tiago e João? Porque eu falei ontem, em Mateus 17, ele se revelou para Pedro, Tiago e João da forma que ele é na eternidade. João, Pedro, Tiago viu da forma que ele é na eternidade. E ele queria dizer algo que ele não poderia dizer para todos. Porque quando ele subiu o alto monte, em Mateus 17, ele deixou os demais. E só em Mateus 17, Pedro, Tiago e João viram ele como ele é na eternidade. E agora ele diz, vocês assentai-vos aqui. Pedro, Tiago e João, vem comigo. Quando chegou aqui, ele diz, olha, eu tenho que dizer algo para vocês. A minha alma está angustiada até a morte. Não dá para dizer aqui. Não diga no átrio. Porque se você falar aí, você tem uma amiga que tem outra amiga que tem outra amiga, vai virar um problema imenso. Mas venha ao local certo e fale com quem é de direito. Porque a pessoa que vai ouvir sabe quem é você. Porque ele está falando para Pedro, Tiago e João. Posso falar para vocês, porque vocês já me viram como eu sou no meu reino. O que é que isso quer dizer? Que por mais que uma pessoa venha ao seu pastor e diga algo que na hora está sendo difícil para a pessoa confessar, ele vai dizer assim, eu já te vi melhor. Eu conheço você, eu sei quem você é, foi só um deslize, isso vai passar, eu vou cuidar de você. Agora você fica aí como um bobo e vai contar lá. Dá um problema imenso, não conta não. Conta aqui, Jesus vai sozinho lá e Jesus diz, meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. E não há resposta, ele volta aqui. Quando ele volta, eles estão dormindo. E ele diz, rapaz, nem uma hora vocês podem orar comigo? Aí a Bíblia diz, e foi novamente a segunda vez, só ele. Foi a segunda vez. Meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E ele volta. E eles estão novamente dormindo. E a Bíblia diz que os seus olhos estavam sobrecarregados. Vai e entra a terceira vez. E aí na terceira vez ele diz, meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a sua vontade e não a minha. E aí veio a paz sobre ele. E ele chegou aos discípulos na terceira vez e diz, podeis descansar. E aquilo mexia comigo, porque eu gosto de fazer pergunta para o texto. E eu dizia, Deus, por que duas vezes o Senhor reclamou? E a terceira não. Porque o preço já estava quitado. Ou seja, Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço. Nós vamos passar algumas dificuldades, algumas circunstâncias. Mas o preço já está pago. O céu te espera. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Na página de número 55... nós temos uma diferença entre arrebatamento e segunda vinda, porque isso também é um problema na cabeça dos crentes. Os crentes confundem o arrebatamento com a segunda vinda. É duas coisas totalmente distintas. Ele virá uma vez só, é a segunda vinda. Só eu dizia hoje também na mesa que, quando Cristo veio na sua primeira vinda, houve um tempo de 33 anos, desde o nascimento até a morte, ressurreição e a subida para o céu. Levou 33 anos. Na segunda vinda, ele também vem. Uma vez, a segunda vinda. Só que nessa segunda vinda tem eventos distintos. Primeiro, ele arrebata a igreja. Arrebatamento ou translado. Segundo, ele vem em glória. E atenção, todos os textos do Antigo Testamento, e eu vou repetir com calma aqui, todas as profecias do Antigo Testamento, falando da vinda de Cristo, é a vinda em glória e não arrebatamento. Nunca os profetas Malaquias, Isaías, Jeremias, Zacarias nunca falaram acerca de arrebatamento. Eles falavam acerca da vinda de Cristo para poder libertar Israel. É por isso que Cristo vem e a nação não aceita. Eles sabiam a data. Qualquer judeu da época sabia que aquele ano era o ano do Messias. E por que sabia? Por causa das 70 semanas de Daniel. Se contar da 14 de março de 445 até 14 de abril do 33, dá 483 anos. Qualquer um sabia. Por que você acha que os magos vêm do Oriente? Os magos. E pergunta para Herodes, onde é que está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque eles leram a profecia. Qualquer judeu sabia. O problema dos judeus não aceitá-lo é que eles esperavam que ele viesse e libertasse, quebrasse o jugo da nação romana que estava sobre Israel. E ele não fez isso. Foi por isso que eles não aceitaram. Então observe que tem vários textos aí, irmão. São vários, veja aí, ó. Eu coloquei vários textos, isso é do meu livro. Vários textos de arrebatamento e vários textos de segunda vinda. Não podemos confundir. Agora veja a diferença, o contraste.
Arrebatamento. No arrebatamento, translado de todos os crentes. Na segunda vinda, nenhum translado. No arrebatamento, os santos transladados vão para o céu. Na segunda vinda, os santos transladados voltam para a terra. No arrebatamento, página de número 56. No arrebatamento, a terra não será julgada. Na segunda vinda, ou na vinda em glória, a terra é julgada e a justiça é estabelecida. No arrebatamento, é iminente, sem sinais prévios. A segunda vinda, Mateus 24, temos vários sinais. Arrebatamento não foi predito no Antigo Testamento. A vinda em glória, predita várias vezes no Antigo Testamento. Arrebatamento, somente os crentes subirão. A segunda vinda envolve toda a humanidade. No arrebatamento, é antes do dia do Senhor. Na segunda vinda, encerra-se o dia da ira. Arrebatamento, nenhuma alusão é feita a Satanás. Na segunda vinda, Satanás será preso. Apocalipse diz, capítulo 20, coloque por favor, Apocalipse capítulo 20, verso 1. Apocalipse capítulo 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Verso 2. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Satanás é preso aqui, para que se dê início o milênio. E no final do milênio ele é solto. Coloca o versículo 7 aí. Versículo 7. Versículo 7, por gentileza. 7. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Aqui cabe outra pergunta. Se o reino milenar de Cristo é tão lindo, Satanás está preso, por que Deus vai permitir que Satanás seja solto já sabendo quem é Satanás? Porque todas as nações e todas as dispensações, desde o Éden, ele estava lá. E Deus é justo. Deus não poderia deixar a nação milenar sem ter uma oportunidade de teste. Em todas as dispensações, Deus testou a humanidade. E Deus, agora imagine, eles já estão 1000 anos com Cristo. Quando Deus permitir que Satanás seja solto, ele ainda vai ajuntar como grãos de areia do mar. Isso prova que o homem por si só é ruim. A sua natureza é má. Eu dizia hoje também que a pessoa vai viajar 700 quilômetros. Aí os pneus estão tudo careca. Aí o camarada sabe que está ruim os pneus, mas vai assim mesmo. Aí o pneu poca. Satanás me atrapalhou. Satanás, mano? Né, mano? Não é mesmo, pastor Saulo? Conta-se. E eu não gosto de contar não, mas só uma. Eu gosto de falar de Bíblia mesmo. Eu gosto de falar de Bíblia. Mas conta-se que um certo senhor chegou na sua casa e ele tinha trabalhado, ajudante de pedreiro, trabalhou o dia inteiro. E disse, minha esposa, eu preciso me alimentar. Faça uma comida. Ela disse, não vou fazer. Faça, não faço. Ele foi tomar banho. Ela se arrependeu. Pegou um ovo. Colocou o ovo em uma colher. Olha, um ovo em uma colher de sopa. Colocou a água. Olha a quantidade de água que cabe na colher. E colocou o ovo sobre a água que está dentro da colher. Pegou um isqueiro e acendeu. Agora imagine a cena. Um isqueiro esquentando uma colher que tem uma porçãozinha pequena de água e um ovo que é maior que a colher em cima. E ela está assim. Quando ele saiu do banheiro, ele disse assim, que negócio do capeta. O capeta pulou e disse, eu não, já estou admirado com a preguiça dela. Não é fazer apologia, mas nem tudo é ele. Nem tudo é ele. Então vamos voltar. Arrebatamento, página 56. O ponto 12 aí. Arrebatamento será visto somente pelos seus. Olha aí. No arrebatamento, nem todos vão ver os seus. Segunda vinda. Na segunda vinda, todo olho verá. Olha o texto. As pessoas pegam o texto bíblico, pastor Antônio, que diz assim, todo olho verá, toda boca confessará e todo joelho se dobra. Isso não é arrebatamento, isso é segunda vinda. Ah, pastor, quando ele vier, todo olho verá. Quando ele vier, que todo olho verá, não é os seus olhos, você já está com ele. É os ímpios que ficaram aqui. Todo olho verá, toda boca confessará e todo joelho se dobrará. Quando as pessoas pegam o texto e interpretam errado, coloca a igreja mesmo na grande tribulação. Então, 13. Arrebatamento. Dá início
Depois do arrebatamento, início da tribulação. Segunda vinda, início do reino milenar. Porque ele vem, encerra a grande tribulação e ele dá início ao reino milenar de Cristo. A igreja não passará pela grande tribulação. Porque a grande tribulação é a última semana de ano, das 70 semanas de Daniel, que ainda não se cumpriu. Veja que nós estamos na dispensação da graça e ainda não se cumpriu. Deixa-me dizer mais uma coisa aqui. Quando foi que ele abriu essa dispensação da graça? O momento exato. A Bíblia diz: os profetas em Israel poderiam profetizar para um gentio dentro da terra. Vou repetir. Um profeta em Israel poderia até profetizar para um gentio dentro da terra, não fora da terra. Jesus vem e vai para as regiões de Tiro e Sidom. Quando ele chega nas regiões de Tiro e Sidom, a Bíblia diz que é uma mulher deixou uma filha endemoniada em casa e foi até ele, porque já ouviu falar daquilo que ele tinha feito. A fama dele já se espalhava pelas regiões. E ela chegou gritando: Senhor, socorre-me. Senhor, tem misericórdia de mim. Ele ouviu, mas não deu atenção, porque ela vem incomodando e ele está caminhando. Incomodou os discípulos. E os discípulos disseram: manda, mestre, que ela se cale, porque vem gritando atrás de nós. E ele continuou andando. Agora, é algo importante aqui. Deixa eu aplicar, que eu gosto de aplicar também. Observe. Você, quando tiver um problema, clame mesmo a Deus. Clame. E não deixe de clamar. Se porventura, nesse momento que você está clamando, você não está ouvindo a resposta. Agora saiba que você vai incomodar alguém. E esse alguém não é de fora, é os de dentro. Os de dentro se incomodam primeiro do que os de fora. Quem se incomodou foram os discípulos, pastor Saulo. E ela continuou gritando. Quando ela viu, percebeu que ele não ia dar atenção, ela correu e agarrou. Pulou nos pés, ele não pode andar. Pulou. E ela disse: Senhor, socorre-me. E ele disse: eu não posso pegar o pão dos filhos e deitar-lhes aos cachorrinhos. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ela disse: socorre-me, Senhor, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí ele diz: eu não posso pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. É uma expressão idiomática. Isso aqui é uma expressão idiomática. Aí ela diz: até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aquilo mexeu com o coração do mestre e ele diz: ó mulher, como é grande a sua fé, seja isso feito para contigo, conforme tu desejas. Aí o texto diz assim, ó, diga comigo: e desde aquela hora. Agora aqui. A mulher está aqui e a filha está lá. A mulher está aqui e a filha está lá. Não precisou ela chegar lá para a filha receber a cura. Ela está adorando aqui e a filha está recebendo a cura lá. Segure aí. Você está aqui esta noite e o problema pode estar lá. Levante suas mãos. Enquanto você adora aqui, Ele está operando milagres lá. Enquanto você adora aqui, Ele opera milagres lá. Quando Ele operou esse milagre, a catraca, é como a catraca de bicicleta. Eu gostava muito de bicicleta. A catraca, se você jogar areia, aquilo ali só vai graxa. O Portugal chama massa. Se você jogar areia, é complicado. Então, quando Ele operou o milagre, parou as semanas. E parou na 69ª. A graça se estendeu para os gentios. E eu e vocês fomos alcançados por ela. E essa graça hoje nos alcançou. E estamos ainda na dispensação da graça e na era da igreja. O noivo que foi, prometeu que vai voltar. E antes que termine a dispensação, Ele vem. Ele vem. Glória a Deus. Creia nisto. Creia nisto. Conforte uns aos outros com essa esperança. Jesus vem nos buscar. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor para sempre. Porque é real essa promessa dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia. Página 56, nós temos o termo grego para harpazo. Harpazo é o termo para arrebatamento. Não é um termo técnico. Ele é polissêmico.
Quer dizer que ele aparece várias vezes, é o mesmo termo. Não é só usado para arrebatamento. Se fosse usado só para arrebatamento, seria um termo técnico. Todas as vezes que aparece, tem a ver só com arrebatamento. Se eu disser isso, estou mentindo, não vou fazer isso. Deus me deu a oportunidade de estudar as línguas, eu não vou aqui mentir para vocês. Não é um termo técnico, mas na maioria das vezes aparece para arrebatamento. A primeira vez que aparece é com Enoque, antes do dilúvio. E eu estou falando de grego, alguém perguntar, mas como é que o Senhor está usando um texto grego, se referindo a um personagem do Antigo Testamento, que a língua é o hebraico? Porque na galeria dos heróis da fé, é em grego. E ele vai dizer que Enoque deu testemunho de que era justo, andou com Deus, e Deus, rapazo, o tomou para si. Aleluias. Aparece para Elias. Aleluias. Rapazo, o tomou para si. Aparece para Paulo 3 vezes. Ele diz: conheço o homem. E 3 vezes foi ao terceiro céu. Não sei se espíritos na carne, foi ao terceiro céu. O termo é rapazo. Aparece para Cristo em Apocalipse capítulo 5, que eu li ontem com vocês, Apocalipse capítulo 12, desculpa, verso 5. E o menino foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Rapazo. Eu tenho dúvida, e não vou bater o martelo aqui, alguns escatólogos dizem também que sim, que é quando Isaías entra e vê aquela visão. Alguns dizem que ele foi arrebatado. Eu prefiro deixar como uma visão, então não vou colocar Isaías. Mas nós temos Enoque, Elias, Paulo. Temos aquele jovem que agora foge do nome, que foi arrebatado da faixa de Gaza para Filipe. Obrigado. Filipe. Só que Filipe foi arrebatado de um lugar para o outro dentro da atmosfera terrestre. A única diferença é essa. Mas o termo também, pastor Saulo, é rapazo. Então aconteceu todas essas vezes. E Paulo diz que a igreja será arrebatada. E o termo é esse, rapazo. Qual é a diferença entre todos esses textos, esses eventos que eu falei, e a igreja? É que nesses eventos foi um indivíduo só de cada vez. E quando chegar a era da igreja, é todos os crentes em Cristo. Agora tem um segredo. Vira para teu irmão, e é a primeira vez que eu estou mandando, não gosto também não. Vira para seu irmão e diz assim: a máquina funciona. Diga, a máquina funciona. Oh glória, não é novidade, vai acontecer porque já aconteceu. Ele vem e a igreja será arrebatada. Glória, oh, aleluia. Glória a Jesus, é uma esperança para você, crente. Guarde. Essa bem-aventurança é uma esperança. Agora, é claro, tem características para esse arrebatamento. Tem características. Eu tenho uma base, tenho duas mulheres que são uma base de tipologia para a igreja. A primeira delas é Ruth. Ela chega naquela situação com Noemi e ela vê Noemi na situação, vai trabalhar. Diga comigo, a igreja trabalha voluntariamente. Deixa eu usar o texto que fica melhor para voluntariamente. Abraão chama o seu servo Eliezer e diz: pede-me o que quiserem para resolver a missão. E coloca na mão dele a chave do celeiro, a chave. E ele pega 10 camelos. Quantos camelos? Estou falando, não fugir do assunto, não, arrebatamento. 10 camelos. Um camelo ele deixa vazio, 9 ele leva com prendas. E ele vai buscar a noiva, Rebeca, para Isaac. Só que ele não sabe quem é. Mas ele, como vai fazer uma missão para o seu Senhor, ele tem que se capacitar para ir. Quando Deus te mandar ir para um lugar, faça como ele. Se ajoelhe e diga: Senhor, eu vou, mas abre o céu e me dá aí o que eu preciso para poder fazer. Porque as pessoas nem oram, querem ir sem orar. Ora que ele entrega nas tuas mãos a chave para te capacitar, para você fazer o que tem que ser feito. Aleluia! Eu estou sentindo a graça dele. Aleluia! Deixa eu me controlar para eu voltar a ensinar e não pregar. É gostoso. Aí ele vai, pastor Antônio, e ele faz um pacto. Ele diz assim: bom, eu não sei quem é a moça, mas naquela época, lugar de namoro era o poço. As jovens iam para o poço, o lugar de namoro era o poço naquela época. Aí ele disse: o Senhor, Senhor do meu Senhor, quando eu chegar no poço, a jovem que, sem eu pedir, me der de beber, o primeiro pacto que ele faz. Mas não só isso, e der de beber também aos meus 10 camelos, é ela. Ele escondeu os camelos e chegou no poço sozinho e ficou ali no poço.
Aí ela vem, olha como a Bíblia descreve ela. E a donzela era virgem, bela, a quem varão não havia conhecido. Característica da igreja: virgem, fala de santidade, fala de separação. É as características da igreja que será arrebatada. Mas quando ela chega, olha para ele, ela diz assim: moço, deixa eu te dar de beber. O coraçãozinho dele já balançou. E ela deu de beber. O senhor tem animais? Tenho 10 camelos. Vou dar de beber aos seus camelos. Agora veja a surpresa. Um camelo, eu vou reduzir, porque um camelo bebe 150 litros de água. Vou colocar 100. Estou tirando 50. 10 camelos. E o cântaro dela, por ser de uma jovem, 12, aproximadamente 12 ou 10 litros de água. O texto diz que ela desceu, encheu e subiu. Descia, enchia e subia. Implica em dizer que para subir tem que estar cheio. Eu vou dizer de novo: para subir tem que estar cheio. Pastor, e o que eu faço se não estiver cheio? Ainda não é meia-noite. Desça, encha, que você tem condições de subir e se encontrar com Ele. Oh, aleluias. Aleluias. Ele entendeu que era ela e chamou. Quem é teus pais? Ela levou logo o Labão. Lembra do Labão? Ele deu um presente. Estou correndo aqui, tem um presente, colocou o presente aqui. Ela, quando o Labão olhou, disse: rapaz, que pulseira bonita, que colar bonito. Não, deu uma pulseira e um colar. Que colar é esse? Aí Labão já chamou o camarada para ir dormir na casa. E o deteve por um tempo. É esse tempo. Ela foi detida por um tempo. Isaac estava orando. E ela foi detida por um tempo. No dia seguinte, ele colocou ela sobre um camelo e disse: 9 prendas estão aqui para vocês. 10 camelos. 1 era para a noiva vir montada e 9 era prendas para a noiva. Jesus também fez isso. O Espírito Santo não é camelo, de maneira nenhuma. Mas o Espírito Santo vem trazendo 9 dons para a noiva. A noiva tem direito, são dádivas do Espírito para você. Se capacite para se encontrar com Ele. E no caso de Ruth, para encerrar, Noemi disse assim para Ruth: Ruth, para deitar-se com Boaz, necessita-se de 3 coisas. Diga comigo: lava-te, veste-se e unge-te. 3 características da igreja que será arrebatada. Lava-te, pureza espiritual. A igreja não é mundana, a igreja não se mistura com o mundo, a igreja é separada, a igreja é diferente, a igreja tem caráter e tem princípio divino estabelecido nela. Lava-te. Segundo, diga comigo: veste-se. Meu Deus do céu, eu vou deixar isso para lá, esse segundo ponto. Terceiro, diga: unge-te. São as 3 características em Ruth da igreja que será arrebatada. Cristo vem para arrebatar a sua igreja, mas essas características são de grande importância. Agora observe: Abraão é um tipo, permita-me falar isso, vamos usar aqui isso aqui, essa garrafa aqui e esse copo. Diga comigo: tipo, antítipo. De novo: tipo, antítipo. Todo o tipo é mais fraco do que o antítipo. Vou repetir: todo tipo é mais fraco do que o antítipo. E todo antítipo é mais forte do que o tipo. Exemplo: você chega na farmácia e diz: eu quero um remédio. Aí a farmacêutica pergunta para você: você quer o original ou o genérico? Genérico é o tipo, original é o antítipo. Tendo dito isto, todo cordeiro do Antigo Testamento é só um tipo de Cristo, que é o antítipo de todos os tipos. Deu ainda não, né? De novo. Todo cordeiro do Antigo Testamento é só um tipo de Cristo, que é o antítipo de todos os tipos. Os cordeiros só morreram até Cristo. Quando Cristo morre, não necessita de cordeiro morrer mais, porque morreu o original, aquele que tem poder de transformar, mudar as nossas vidas. Tendo dito isto, Abraão é só um tipo de Deus. Deus é um antítipo de Abraão. O servo de Abraão, Eliezer, é só um tipo do Espírito Santo. O Espírito Santo é um antítipo de Eliezer. E Isaac, filho de Abraão, é um tipo de Cristo. E Cristo é o antítipo de Isaac. Observe que a noiva Rebeca é só um tipo da noiva que é o antítipo, eu e vocês.
Quando a Bíblia diz que Abraão mandou buscar, que Abraão sacrificou, no momento que Abraão sacrifica Isaac, a Bíblia diz: depois dessas coisas, anunciaram a Abraão que Rebeca foi gerada. Isso implica dizer que, se Abraão não tivesse oferecido Isaac, Rebeca não teria nascido. O que isso tem a ver conosco? Se Deus não tivesse entregado Cristo, a igreja não estaria aqui. Mas graças a Deus, que Ele entregou Cristo, e o noivo veio, pagou o preço, subiu para o céu e disse: eu vou voltar, e em breve Ele voltará. Fique sobre os pés. Nos minutinhos que eu tenho, você pode dizer assim: aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu aleluias. É tuas mãos que aleluias. Sobre a cruz, guia-me sempre, meu Senhor. Aleluia. Adore a Ele. Adore a Ele. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Que Deus vos abençoe.